Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez no podcast da Educando Solar. Esse é o 19º podcast, olha que maravilha, isso graças à audiência de vocês, que eu agradeço imensamente aqui no começo, tá? Hoje nós recebemos aqui a Flaviane Guimarães de Melo. Ela é empresária, está no setor de energia há 9 anos, é CEO da empresa Real Energia, vice-presidente da ONG Vida a Vida e mãe do Vitor e do Igor. Exato. Né? Recentemente, a Real Energia foi para uma sede de 500 metros quadrados e a empresa se destaca pelos títulos internacionais vinculados a ESG e qualidade. E o tema de hoje é um tema muito instigante, muito novo, mas que vai gerar um interesse, eu tenho certeza, muito grande por parte de todo mundo. A utilização dos créditos de carbono nas usinas fotovoltaicas. E, na verdade, vamos falar de crédito de carbono de uma maneira até ampla, né? Flaviane, muito obrigado por ter aceitado o convite aqui da Educando Solar para participar desse podcast. Eu que agradeço. Eu acredito muito no apoio colaborativo, no sucesso colaborativo, então eu acho que vocês estão de parabéns, a gente tem que fazer isso mesmo. É só assim que a gente alcança grandes sucessos, né? Com a educação. Esse é um lema, a gente acredita muito na educação e só crescemos por conta da educação. Bom, vamos então começar do começo, Flaviane, e aí acho que a pergunta que norteia todo o início de podcast é: como explorar a utilização dos créditos de carbono? Então, hoje, né, como a gente sabe, em dezembro agora foi sancionada, né, a lei que regulamenta no Brasil o crédito de carbono. Uhum. Com isso, a gente consegue fazer com que as nossas usinas solares, elas também geram crédito de carbono. Como que isso pode ser feito? Hoje a gente cria, né, um projeto, a gente faz um levantamento da usina. Claro que uma usina que você desmatou ela inteira para fazer, ela não vai gerar o crédito de carbono, porque a gente tem um acompanhamento, né? Isso é muito importante deixar tanto para o cliente quanto para o integrador. Por quê? Porque você tem que fazer ali um diário realmente da obra, né? Para você conseguir ter esse crédito de carbono. Uhum. Então, a partir do momento que você escolhe o lugar, que não é um lugar que você precisa desmatar e que você fez uma fazenda de usina solar, essa usina solar, ela pode, você pode fazer com que ela também gere créditos de carbono. Legal. Na verdade, ela já gera o crédito de carbono, o que você vai fazer é converter aquilo ali para você ter benefícios financeiros. Que legal, né? E recentemente foi aprovada a lei, né? A gente conseguiu ter um marco regulatório, vamos falar. Conta um pouquinho disso aí, que foi coisa recente agora. Recente, recente. Muita gente desacreditava, né, do crédito de carbono, porque em outras épocas nós já tivemos esse movimento todo, só que ele não teve, assim, um final, né? Muitas pessoas não conseguiram aprovar os projetos, não conseguiram comercializar os projetos. E aí, agora, em dezembro, o que aconteceu? Teve a regulamentação da Lei 14.828 de 2023. O que essa lei estabelece? Ela estabelece que vai ser criado, né, o Sistema Nacional de Redução de Emissões de Gases do Efeito Estufa. Então, essa secretaria ou esse órgão, né, que chama SINARE, o que ele vai fazer? Ele vai começar a nortear aqui quais são as empresas que têm débito e quais são as empresas que têm realmente crédito. Entendi. Né? As empresas que poluem mais, essas empresas elas vão ter que pagar, que compensar. Isso ainda está sendo estudado, qual vai ser o valor, qual que é a quantidade. É um passo a passo que vai acontecer. Mas, de toda forma, só da gente ter essa lei já é uma oportunidade muito grande. Nossa, e aí vai acontecer um mapeamento, então, vamos começar pelo Brasil, né? Exato. Vai ter um mapeamento, aí aquela empresa que polui muito, ela vai ser meio que obrigada a compensar essa poluição comprando créditos de carbono. Exato. Aí é que então entra uma oportunidade para quem tem uma fazenda solar, por exemplo? Exato. Exatamente isso. Porque, assim,
uma empresa que ela tem uma fazenda solar, mas que ela já emite além do necessário, além do que ela pode, além do estabelecido, essa empresa ela não consegue comercializar. Uhum. Mas se eu tenho uma empresa que não polui, né, e eu tenho uma fazenda solar, aí sim, esse negócio a gente consegue fazer com que ele monetize, a gente consegue comercializar os créditos de carbono. E a lei está vindo para fazer essa regulamentação desse mercado entre compra e venda dessa turma toda aí. Exatamente, porque hoje aqui no Brasil as nossas empresas ainda não têm nenhuma obrigação, né, de compensar isso. Então essa lei ela veio para isso, para as empresas saberem o que ela tem de crédito e o que ela tem de débito. Se daqui para frente ela vai ter que começar a comprar créditos de carbono ou se ela simplesmente pode continuar ali do jeito que ela está. Entendi. O Brasil, com relação ao mundo, está muito atrasado? Isso já é uma prática na Europa, nos Estados Unidos? Como é que está lá fora? Você sabe um pouco disso aí? Sim, então, o mercado ele já existe, né, há muito tempo. Os créditos eles já são comercializados tanto no mercado voluntário quanto no mercado regulado e até na bolsa. Olha. Então, assim, hoje existem instituições financeiras aqui no Brasil que elas já fazem essa venda de crédito. Aí você vai perguntar assim, Flaviane, mas por que eles vão comprar esses créditos, né? Até de forma de investimento. A COP30, que vai ser aqui no Brasil, né, esse ano, a gente sabe que, assim, que todos os olhares eles estão voltados para o Brasil. Então, é uma oportunidade muito grande para a gente agora conseguir financiamento, para fazer os projetos, para levantar fazer esse mapeamento do que a gente tem disponível, tanto das usinas menores quanto das usinas maiores. Que legal. E vai ser possível, Flaviane, a gente, por exemplo, um fazendeiro aqui do interior de Goiás, que tem uma fazenda solar, que tem excedente, né, de créditos, poder vender, por exemplo, para uma empresa americana, para um Google lá nos Estados Unidos? Vai ser possível isso? Vai ser possível, vai ser possível. E essa é a grande vantagem, né? Porque essas empresas, elas já compram, elas já precisam comprar. Né? A gente tem que tomar cuidado na hora de fazer o projeto, porque a gente precisa de uma certificadora, tem que ter uma certificação. Eu sempre recomendo, nós fazemos toda essa assessoria lá na Real Energia e a gente procura sempre fazer as certificações com empresas internacionais. Por quê? Porque eu consigo valorar mais o meu crédito. Eu consigo vender ele mais caro. Então não é só eu ter a usina, eu tenho que eu tenho que ter um certificado. Tem que ter um Tem que certificado. ter uma empresa, uma acreditadora aí, que em nível internacional, que vai realmente chancelar e dar o selo, né? Exatamente. Ela vai pegar aquele certificado e falar que realmente ele vale, que ele é válido. Que interessante. Como é que é a regra, assim, de quantos megas que a gente gera que pode compensar de crédito? Você tem essa conta? De usina, então, uma usina de 1 mega, vamos falar assim que é mais fácil para todo mundo, Tá. a gente consegue, ao longo de um ano, ter um faturamento aí mais ou menos de uns 500 mil a mais dessa usina. Caramba. A gente está falando de um mercado muito milionário, que É é muito pouco grande. explorado, né? Exato. E que tem aí, assim, um mercado pela frente, principalmente com essas questões climáticas, a gente vai ter aí um acesso maior ao valor. Isso pode ser de investimento também. Você compra hoje e você vende depois. Entendi. Não, e se você começa a pensar no projeto da usina, já pensando nessa receita, o retorno sobre o investimento da usina vai ser muito mais rápido. A viabilidade dele aumenta. Mas aumenta Com certeza. assustadoramente. Assustadoramente. Aí, claro que existem regras para que Sim. essa usina ela realmente seja uma usina geradora de créditos, né? Entendi. Como eu falei, a gente tem que ter esse diário de obra realmente, porque não adianta eu compensar aqui 1 mega, sendo que eu já lá atrás eu desmatei para eu fazer isso, né? Entendi. É muito importante ficar claro isso, que a gente está buscando, principalmente empresas sérias, quando ela vai fazer esse tipo de serviço, a gente quer só agregar, né? A gente nunca quer destruir o meio ambiente. Então, não faz sentido você destruir uma fazenda com árvores toda ali formada para você fazer uma usina pensando nesse sentido. Por quê? Porque o crédito de carbono das florestas também a gente aproveita. Ah, quer dizer que
se um fazendeiro, por exemplo, né, ele tem a sua fazenda solar, mas ele tem aquela APP ali que ele precisa deixar. Ele pode também usar a floresta que está preservada ali para oferecer crédito de carbono? Ele pode, e às vezes esses créditos eles são até mais valiosos. E existe também a área que o fazendeiro tem. Ele tem uma área de pasto que ele não usa mais, que está lá. Ele fez a usina numa parte dela e ele tem uma outra área que ele está lá desmatada, que ele já desmatou anteriormente. Essa área, quando a gente faz um projeto de reflorestamento para essa área, ela também vale mais. Nossa. Então, assim, tem dentro de Caramba. uma fazenda de um cliente só, a gente tem aí várias formas de fazer com que aquele negócio dele rentabilize. Que interessante, né? Realmente é um projeto que valoriza o meio ambiente, né? Vamos pensar assim. Né? E valoriza monetizando, que é o que muita gente só entende quando envolve dinheiro, né? Então você fala, cara, não desmate porque você vai ganhar mais não desmatando. Às vezes a gente consegue, né, mudar a mentalidade aí do ser humano dessa forma. Porque às vezes, eu vou te falar uma coisa, Gustavo, eu chego às vezes, porque a gente faz levantamento de áreas para ver se a área tem viabilidade, tanto para a usina, né, quanto para qualquer outro tipo de negócio dentro do nosso negócio. Às vezes eu chego nas fazendas e a primeira coisa que os fazendeiros falam, pode cortar tudo, pode desmatar tudo, isso aí. Aí eu falo, não, a gente tem que pensar no bem maior, no ser humano, na preservação do meio ambiente, né? E aí, com essa parte de você agregar o crédito de carbono, faz com que ele mude de opinião. Claro que a gente tem, o Brasil aqui, principalmente aqui no Centro-Oeste, a gente tem área de pasto demais, a gente tem área de cerrado demais, então aqui é muito rico para a geração de energia solar. Quando você chega e fala que você pode, se ele vai manter a floresta ou se ele vai poder ganhar mais dinheiro com isso, né, é o que a gente está buscando hoje, é mudar essa mentalidade. Não, e realmente é uma mudança de mindset. Eu não gosto de ficar usando termos em inglês, não, mas na verdade é isso. Porque a gente ainda tem esse pensamento antigo de, né, pecuária extensiva, né, vai desmatando para fazer pasto e tudo mais. Mas hoje a gente sabe que a gente pode confinar e às vezes produz mais, né, com um espaço menor. Eu posso pegar aquela área e fazer uma plantação, que é bacana também, que você está cuidando aí do meio ambiente. Ou eu vou preservar para vender crédito de carbono, que é sensacional. Quer dizer, ele ganha em tudo. Ele ganha em tudo. Isso é o mais importante. Né? A gente passar essa visão para ele, que se ele manter aquela floresta ali, ele vai ganhar dinheiro. Ele vai ganhar. Legal. E você comentou que você tem mercados voluntários e mercados regulados. Exato, né? Exato. Qualquer um pode... por exemplo, eu tenho uma empresa, né? A gente estava conversando mais cedo, vamos supor que eu tenho uma padaria que tem um forno a lenha, ou, né, um restaurante de comida caseira com forno a lenha. Bom, forno a lenha é poluente, né? E eu, sou um restaurante pequeno, eu posso entrar nesse mercado e comprar créditos de carbono? Pode entrar. Você pode entrar, né, para melhorar a sua visão perante a sociedade, e você pode entrar também como uma cooperativa, né? As pequenas usinas, porque uma pequena usina não vale a pena ela fazer o projeto, porque ainda é um projeto, né, com um preço, claro que o resultado é muito maior, mas que tem ali um desembolso inicial para fazer o projeto, os levantamentos. Né? Então, tem esse custo maior. Aí um projeto muito pequeno, às vezes, ele não faz sentido. Mas aí um projeto que você junta 50, 100, né, pequenas usinas, que a gente faz uma cooperativa, a gente consegue oferir lucros também. Que legal, né? Criar um conceito de cooperativa na geração distribuída, por exemplo. Exato. Né? A gente já tem, né, algumas cooperativas para determinados segmentos. A gente pode pegar essas cooperativas e trazê-las para agregar no negócio, né? Para ter mais ali uma rentabilidade tanto para a empresa quanto para o cliente. Nossa, sensacional. Flaviane, então vamos lá, você comentou muito, né? Vamos pensar um pouco então nos custos que são envolvidos. Então eu preciso fazer um registro. Isso. Né? Então isso tem um custo. Eu preciso ter uma certificação. Tem uma certificação. E talvez essa seja a parte mais cara de todo o processo.
Então, nós temos duas partes ali que elas são um pouco mais que custam um pouco mais, né? Uhum. Que é tanto a certificação, mas o levantamento também, Ah, tá. né? O levantamento, ele ainda é um custo caro. Entendi. Né? Claro que, às vezes, o levantamento de uma usina solar, ele é diferente de um levantamento de uma floresta. Sim, Né? claro. Então, os custos, eles são diferentes com relação a isso. O levantamento de floresta, ele é mais caro. O levantamento e o projeto da usina, ele é mais barato. Entendi. Porque a gente já tem o projeto, a gente já tem lá falando a quantidade de geração que vai gerar. Uhum. Então, acaba que esse projeto da energia solar, ele não é tão caro quanto um de floresta. É bom a gente separar isso aí. Mas a gente tem ainda os custos, né? Os custos com o projeto e os custos com a certificação, que isso varia de acordo com o tamanho do projeto. Tá. E uma vez que a usina está pronta, eu também tenho que ficar monitorando periodicamente, né? Não é simplesmente, tá Só pronto deixar. e vai e deixa, não, né? E vamos falar um pouquinho desse monitoramento. A gente sabe que as usinas, na vida útil dela, uma placa às vezes ela queima algum pedaço dela, não rende mais, não gera tanta energia. Como é que é feito um monitoramento assim depois, né, que ela já está gerando? Então, isso é uma coisa legal, porque assim, nós estamos trazendo um drone que ele tem visão computacional. O que ele visa fazer? Ele visa fazer este monitoramento. Tanto antes, para a gente fazer o levantamento da usina, Tá. para o início, do meio e do fim, e a gente consegue fazer o monitoramento. Esse drone, ele faz uma leitura geral de toda a usina e ele consegue identificar a placa que está com a célula queimada. Olha só. A placa que está gerando menos. Então, a gente consegue fazer esse levantamento muito rapidamente com o drone. Que ele também faz o mapeamento das usinas, das usinas não, das florestas. Das florestas também. Também ele faz esse levantamento. Ele tem visão computacional, é como se você estivesse lá olhando aquilo ali. Então, é muito importante porque esse levantamento, como ele tem já um relatório, que é um relatório aceito, que esse software ele gera esse relatório, a gente consegue acelerar esses processos. Entendi. Que interessante, né? E você associando, é claro que você vai ficar medindo, por exemplo, no caso da usina, você vai ficar medindo a geração dela, ok. Mas a geração está caindo. Por que está caindo, né? Aí entra o drone com essa visão termográfica, né? Que consegue te dar uma fotografia precisa. Falar, ó, é aqui o problema. Aqui, exato. Porque assim, o monitoramento da usina, porque a gente... O crédito de carbono é igual a 1 quilowatt, né? E um crédito. Isso. Então, esse monitoramento ele tem que ser constante, porque eu negociei uma quantidade ali de quilowatt que foi transformada em CO2. Então, ao longo dessa usina, eu tenho que acompanhar. Então, assim, a usina... Flaviane, eu estou fazendo a usina. Acabei de fazer a usina. Depois de 1 ano. A gente tem que ter o histórico completo dela para eu começar a fazer o certificado. Interessante. Então, não é assim que ela foi ligada que eu já posso, não? Tem que ter um histórico. Tem pelo que ter menos um 12 meses. Tem que ter um histórico. E o que você vai precisar também? Você vai ter o histórico, até mesmo porque a gente sabe que determinadas localidades, né, a geração ela é diferente. Sim, sim. Então, a gente faz esse acompanhamento e depois de 1 ano a gente consegue aí fazer o levantamento e comercializar esses créditos. Claro que isso a pessoa, quando ela quer fazer a usina, ela já tem que pensar isso antes, claro, porque a gente já vai fazendo tudo dentro da norma, tudo sustentável, para eu chegar lá e eu ter certeza que meu crédito ele vai ser válido. Não, e mesmo porque é importante vocês saberem desde o princípio, né? Como é que era a área antes da usina. Exato, né? exato. Já que você comentou do projeto como um todo, que é fundamental. E Flaviane, mas se, por exemplo, vamos supor que eu já tenho essa usina, ela já está operando aí há uns 5 anos, quer dizer, já passou aquele período de 1 ano, eu posso chegar e falar assim, eu quero entrar nisso aí. Aí vocês vão pedir como é que era a área lá atrás, né, antes de eu construir a usina. Quer dizer, eu tenho que remeter o projeto original
para ver se faz sentido? Nós temos um memorial descritivo da construção. Uhum. Ela tem que fazer sentido, tem que seguir todas as normas, porque senão né, Uhum. a gente não tem validade aqueles créditos. E isso é muito importante, a gente manter o memorial descritivo. Então, como que a gente faz isso? A gente fotografa tudo. A gente fotografa desde o início da usina, como que era, e todos os nossos processos de construção. Então, assim, nesse processo de construção, quando nós vamos fazer, já pensando em toda a sustentabilidade e também em querer auferir lucros ali com o crédito de carbono, a gente já faz desde o começo tudo certinho. Então, assim, eu tenho descarte de lixo tudo separadinho, eu sempre compro os materiais ao redor da usina. Então, assim, claro que a gente sabe que inversor e placa, a gente não tem como a gente Não fugir, né? não tem como fugir. Mas todo o resto, até a mão de obra, a gente procura fazer local. Por quê? Para diminuir o impacto e aumentar a sustentabilidade e a geração de valor da usina. Interessante isso, porque mesmo o ônibus que está levando o pessoal lá para fazenda, geralmente nas fazendas é longe, às vezes um pouco da cidade. Tudo longe. O ônibus também polui, queima, né, diesel e tudo mais. Isso entra na conta da usina. Claro, claro. É o transporte, né? Não Isso. faz sentido eu comprar coisas muito longe da usina, porque no transporte eu estou emitindo. Sim. Né? Então, a gente tem que fazer direitinho o memorial descritivo, o diário de obra mesmo, para quando a gente for certificar, eu ter certeza que vai ser válido o meu crédito. Legal. Mas isso da usina que está começando. E aquela usina Isso. que já existe? Como é que é o procedimento de vocês? Então, a gente faz uma busca, né? A gente sabe que existe formas da gente fazer busca. Toda usina que você for uma usina que já está em funcionamento, se ela desmatou, ela tem uma licença. Aí a gente sempre olha essa licença. Entendi. Né, para ver ali se ela tirou só rasteira, se ela só limpou o terreno, o que realmente tinha ali antes dela fazer a usina. A gente olha tudo isso. Isso aí é de extrema importância, porque senão o crédito não vai ser válido. Que é tudo uma questão de princípio, né? Quer dizer, é o propósito. Por que você está fazendo isso, né? Que é para preservar, mas não adianta você fazer isso desmatando, né? A revelia. Né? Então, o conceito do propósito, que está muito a ver com o crédito de carbono, é isso, né? Exato, é isso mesmo. E aí, futuramente, você sabe, Gustavo, que até a gente vai ter que compensar os nossos, viu? É isso que eu ia perguntar. Como que a pessoa física entra nesse jogo? Olha, eu acho que vai existir uma época, isso aí já é coisa do meu pensamento diante de tudo que eu vejo, que todo ser humano ele vai ser responsável por uma quantidade. Porque se não for assim, daqui 50, 60 anos, existem lugares aqui na Terra que já não vão conseguir mais ser habitável. Interessante. Né? Então, isso é uma coisa muito no futuro. Então, o que eu falo? Olha, se você tem aí um dinheirinho sobrando, pode investir em crédito de carbono, porque hoje ele tá sendo negociado entre 5 e 10 dólares, né? Mas a tonelada. Tá. Isso lá na frente vai aumentar demais. Porque infelizmente, a gente não está conseguindo ali fazer a compensação, né? Nesse tempo aí das metas que a gente teve, a gente não cumpriu as metas e o planeta ainda aumentou 1,5 graus. Né? A gente acha que 1,5 graus não é muito, mas é muito. E se cada um de nós não buscarmos fazer agora o nosso deverzinho de casa, a gente não sabe o que vai ser do futuro. É verdade, né? E começa em casa, né? Exato. O Flaviane, o Brasil é um país... tem grandes áreas verdes. A matriz elétrica do Brasil, ela é, na sua grande maioria, renovável, com hidrelétrica e agora o solar, né? Então, em linhas gerais, o Brasil fica olhando o mundo como um todo numa situação muito confortável, porque ele não polui muito, comparado com os outros países. Isso pode ser uma posição estratégica para o mercado de crédito de carbono? Com certeza. Né? Olha, eu tenho um grupo hoje que está atrás de nós, né? Buscando um grupo da Arábia, buscando crédito de carbono aqui no Brasil. Por quê? Porque nós temos, além da gente ter essa área verde gigantesca que a gente tem agora um monte de fazenda solar que a gente pode pegar esses créditos e vender para essas pessoas.
né? Então, todo o mercado, nós vamos ter a COP30, que vai ser aqui no Brasil. Então, assim, o mercado global, ele está muito de olho no Brasil. A gente tem que aproveitar essas oportunidades, tanto para conseguir financiamento, para fazer os projetos, tanto de energia solar, quanto o projeto do crédito de carbono também. A gente está, assim, num momento privilegiado com relação a isso, principalmente porque a nossa matriz energética, ela está crescendo. A solar, então, ela está crescendo demais. Né? E isso é muito bom, é muito importante para nós. Né? E aí depende, então, de política mais do governo, que já deu um passo com a lei, né? Que isso é sensacional. Até, talvez, essa aceleração nela foi por conta da COP30, né? Para chegar lá já com alguma coisa mais ou menos estruturada. Eu acredito muito, né, que esse cenário ele foi criado exatamente por isso, porque hoje a gente não tem políticas para essa compensação, né? Isso vai começar agora. E aí as empresas elas vão todas voltar para isso, porque ninguém quer ficar feio no mercado, né? E aí o que vai acontecer? Vai ser divulgado. Então, assim, até para nossa consciência, quando a gente for consumir qualquer tipo de produto, lá vai ser divulgado que esse produto é um produto que polui mais, esse produto é um produto, ou essa empresa é uma empresa que ela tem iniciativas de compensação de crédito de carbono. Entendi. Não, e essas informações vinculadas aí no conceito de ESG como um todo, né? Elas são fundamentais. E a nova geração valoriza demais isso. Demais. Né? A nossa geração, talvez... ainda não assimilou, né, tão fortemente, mas a turma que está chegando, pessoa mais nova, elas fazem questão de olhar no rótulo e ver se realmente não tem trabalho escravo, se não tem, né, não judia dos animais, e também se não polui. Se não polui, né? Exato. E se a poluição é inerente do processo, não tem jeito, você vai já colocar, cara, eu compenso a minha poluição comprando crédito de carbono de tal. Quer dizer, é uma forma de você minimizar o seu impacto e entrar para essa geração nova, né? Eles estão muito voltados para isso porque eles já chegaram numa época em que se fala muito disso, né? A gente vê aí que nós tivemos muitas catástrofes climáticas e ainda estamos passando por isso, e isso tudo é pelo aumento. As pessoas acham que não, mas é pelo aumento das temperaturas. Né? E se nós não, como global, se todo mundo não trabalhar junto para isso, que é o que você falou, essa juventude nova, eles são todos preocupados com isso. Né? Preocupado com... Hoje eu vejo muito que eles compram produtos de embalagem reutilizável. Né? Na nossa época não existia isso. Não mesmo, né? Hoje você já consegue aí utilizar a embalagem muitas vezes, né? Porque você vai comprando o produto ali que realmente a gente não precisa daquilo. Né? E é um custo a mais. Não, e um custo alto. Né? Tem certos produtos que a embalagem é mais cara do que o próprio produto, né? Nossa. Uma coisa meio maluca até de se ver. Parece que, se eu não me engano, a água mineral engarrafada, a embalagem é mais cara que a água. E aí, uma vez, brincando com um funcionário da água, falando, não, a gente vende a embalagem com água, não é água na embalagem. Então, assim, é uma coisa meio louca, né? Exato, porque, assim, a água ele tira ali, né? E aí faz todo o processo. Mas a embalagem, que é ainda o vilão, né? As garrafinhas, o PET é o vilão que eu acho hoje, assim, que eu vejo muito, que descarta muito a embalagem de água. Né? Inclusive, nós temos um projeto futuro, mas já que a gente está falando disso, eu vou falar. Os spoilers, isso é bom. Eu até tinha comentado com a Viviane que eu quero que o futuro da Real Energia, eu quero montar 2 empresas não é de sustentabilidade, de reciclagem. Então, eu pensei numa reciclagem, porque como eu tenho o pessoal da ONG que a gente atende, uma reciclagem voltada para solar, tudo de solar, e uma reciclagem voltada para embalagens e para roupa. Olha só. Por quê? Porque são 2 coisas que tem demais, de sobra, e tudo quanto é lugar, e a gente não precisa fazer mais, é só reutilizar. Perfeito, né? O fechar o ciclo é uma coisa muito legal, né? E você comentou uma coisa da reciclagem do solar. Como trata-se ainda de um assunto novo, ninguém nunca pensou na logística reversa disso aí.
Mas eu recebi aqui, há uns 3 podcasts atrás, um parceiro nosso da Work Solar, e ele estava contando justamente de um projeto lá em Brasília, deles, que a usina solar, eles queriam fazer o retrofit da usina, porque foi muito no começo, as placas eram bem menos potentes e tudo mais. Em função de toda a redução de custos, saía mais barato tirar tudo e colocar uma nova do zero do que fazer o retrofit. Então, isso compensava porque ali ia gerar mais, né? Então, assim, já vai começar no futuro muito próximo o que eu faço com os painéis. Exato. Né? O que eu faço com... Porque, tudo bem, a estrutura de aço, ela se mantém, ela aguenta. Mas, às vezes, os painéis, os inversores, o que eu faço com isso? A fiação. Exato. Então, é importante nessa logística reversa dos equipamentos solares. E você sabe que foi pensando isso, né? Esse projeto, ele tá já em andamento e é exatamente isso, porque daqui 20 anos, olha a quantidade de painel solar que a gente vai ter. Sabe qual que é a grande vantagem disso? Que 97% de tudo que a gente usa numa usina solar, você consegue reciclar. Olha que benção, né? Que coisa boa, né? Então, assim, tudo que a gente tem ali é dinheiro, né? E hoje nós estamos criando máquinas para elas ficarem mais rápidas e para separarem melhor todo o material. Então, isso já está em andamento, pensando exatamente nisso. Porque a gente tem muita coisa ali. E você não pode simplesmente só descartar, sendo que tudo aquilo ali você vai poder reutilizar. 20 anos é muito tempo. Eu acho que vai ser bem menos. Mas você sabe por que eu falo... Não, claro, né? Eu falo assim, o volume daqui 20 anos, né? Mas por que eu tô te falando isso? Porque o equipamento solar, ele ainda é um equipamento muito durável. Sim, sim. Né? A manutenção dele ali, quando você faz direitinho, né? É um equipamento que a gente tem sistemas funcionando há mais de 50 anos, com aquela tecnologia lá atrás. Né? Imagina hoje que a tecnologia ela é tão avançada. A usina ela não vai parar de produzir. Ela vai produzir menos ao longo dos 30 anos, mas ela vai continuar produzindo. Então, aí a beleza da energia solar é exatamente isso, é a gente poder reutilizar tudo que a gente tem. E aí, entrando junto nisso, a gente já pensa até no crédito de carbono futuro. Perfeito. Porque provavelmente isso aí, quando não for pro descarte, que tiver uma reutilização, ele vai poder também valer créditos de carbono. Quer dizer, fecha o ciclo de forma bem holística mesmo. Tem que ser. A gente tem que construir essa economia circular, não tem jeito. Não tem como fugir dela, né? Flaviane, objeções, né? Assim, a gente fica falando aqui, às vezes, poxa, que só tem benefício, tudo são flores, nossa, que coisa boa. Mas também tem algumas objeções, né? A gente comentou sobre custo. As burocracias. As burocracias. Me fala um pouquinho das dificuldades aí. Então, como a gente não tem a política aqui ainda 100%, nós temos que trabalhar com o que a gente tem mais internacional. Né? Tá. Então, esses custos, eles ainda ficam um pouco maiores por isso. E também, assim, o levantamento, a gente tem pouquíssima mão de obra no setor ainda, gente que sabe fazer todos os projetos, que sabe fazer todos os contratos, né? Não é Não, claro que a gente está falando aqui de todos os benefícios, mas a gente sabe que não é uma coisa que você vai lá, que você compra e vende, um produto que você pega ali rapidinho. Não é varejo, né? Não é varejo, né? Tem que fazer um projeto, tem que aprovar esse projeto. Mas agora, as objeções e as dificuldades, elas estão muito menores. Né? Porque nós estamos aí já com a lei já pronta. Perfeito. E a gente consegue driblar isso aí diante do que a gente for seguindo, porque principalmente aqui, né, nós do solar, né, a gente já enfrentou tanta burocracia, tanta dificuldade, isso não vai ser uma burocracia. Nós hoje fazemos essa assessoria, né, a gente dá treinamento também, a gente faz parceria, como eu falei no início, a gente é uma empresa que acredita muito no sucesso colaborativo, então eu só sou feliz se você for feliz, não adianta eu ter sucesso e você não ter sucesso. Perfeito. Né? A gente acredita muito nisso e aí junto a gente vai caminhando. Não, e você comentou uma coisa importante, né? A partir do momento que começaram as legislações,
né? As burocracias vão diminuindo. Vão diminuindo. E eu acredito muito que a COP30, nesse aspecto, ela vai ser muito favorável para acelerar um pouco as regulamentações. Uma coisa é a lei, depois tem que vir as regrinhas internas de cada coisa, né? Faz sentido esse raciocínio? Nossa, total. É como eu te falei, todo mundo está de olho para nós. E o governo, ele não é bobo, né? Uhum. Ele tem que mostrar as políticas que a gente está fazendo para as questões climáticas. Nós tivemos aqui problemas também com o clima, né? No sul, Nossa. né? Em outros. Então, assim, apesar de nós não sermos um país poluente, que nós temos aqui... A Amazônia está... praticamente, né, toda aqui, nós estamos muito bem relacionados com isso, mas a gente tem que fazer a nossa parte, né? O governo, ele tem que olhar para nós. E outra, essa COP30 agora é uma, assim... vai abrir as portas para todo mundo nessas questões da facilidade, né, da burocracia, de você conseguir registrar todos os projetos e depois você vender esses certificados e oferir lucros. Isso, a gente já tem fila de gente querendo comprar. Olha, já tem? Tem. Os grandes, eles estão sempre olhando lá fora, né? Lá fora e 2, 3 anos à frente, né? Isso, é. E realmente lá fora já está tudo regulamentado, a coisa já está funcionando corretamente? Não, isso já funciona. Isso hoje, se você pegar aí, você vai ver a quantidade de créditos de carbono que a Amazon, que o Mercado Livre, que já comprou. Isso é público, inclusive. Né? Hoje tem um site que é o Verra, que é um certificador internacional que lá tem modelos de projeto que você pode pegar, que você pode olhar, né? Que você consegue saber como que foi comercializado, para quem vendeu. Tudo isso você consegue fazer. É porque é uma coisa meio... Você não pega no crédito de carbono, né? Não. Então você tem que estar muito bem rastreado, né? O lastro tem que ser muito forte para ter essa justificativa, né? Para vender e o valor dele. Você falou uma coisa muito boa, o lastro. É exatamente isso aí. A gente tem que conseguir provar e comprovar que aquele crédito realmente existe para que a gente certifique e a gente comercialize. Entendi. E aí é que entra o papel das certificadoras, então é chave nisso aí. É chave. Não basta eu falar assim, eu tenho, compra de mim. Não. Não é assim, né? Não, para você ter, ele só é válido se ele for certificado. Entendi. Então, isso aí é a primeira coisa. Tem que ser por empresa certificada, né? A gente faz toda a assessoria, a gente tem meios de facilitar a questão do mapeamento, como eu te falei, com essa tecnologia nova, mas tem que seguir tudo, não tem jeito. Existem certificadoras brasileiras para isso? Existe também. Também? Também existem certificadoras brasileiras. Só que uma certificadora brasileira, em determinados mercados que você for levar, pode ser que o seu certificado ele não seja aceito ou ele seja vendido por um preço menor. Né? Por que a gente hoje prefere fazer com uma internacional, com uma mundial? Porque eu consigo vender esse crédito em qualquer mercado. É mais fácil, com certeza. Entendi. Você tem uma visibilidade maior, tendo um selo internacional, né? Maior, que é uma empresa que está há muitos anos no mercado, que já faz isso, né? Que é certificada, que é uma empresa que a gente pode confiar. Então, assim, isso é o mais importante, que é o que vai dar valor ao crédito. Perfeito. Legal. Flaviane, caramba, é muita coisa, né? É um tema muito interessante. O tempo já está correndo aqui, nossa. E a gente, legal, se deixar, vai falando. E vai, porque assim, vai abrindo novas ideias, vai abrindo novas mentalidades. Você é integrador, fique ligado então a isso. Às vezes você está com um cliente que tem um projeto razoável, 1 mega, a partir de 1 mega para ficar uma coisa bem bacana, já começa a entender como é que funciona o crédito de carbono. Já começa acompanhando nesse podcast como é que isso pode agregar mais valor ainda ao seu cliente, como é que pode melhorar o retorno sobre o investimento dele e também como é que você pode agregar valor no seu serviço, no seu produto, tendo esse conhecimento. Fica aí a dica. Educando Solar trazendo para você novos conhecimentos sempre. E é isso, né, Flaviane? Se o integrador já sabe disso,
Caramba, ele já está um passo na frente de 90% da turma, né? De 90%. É porque muita gente não sabe, né? Ou não sabia que usina solar ela gera crédito de carbono também. Toda vez que você deixa de usar um combustível fóssil e usa um combustível verde, essa troca gera crédito de carbono. Olha só. Entendeu? Então, assim, hoje, se eu tô trocando, se eu tenho um combustível fóssil e eu tô trocando ele todo por combustível verde, tudo aquilo ali eu posso valorizar. Posso vender e oferir lucros. Que coisa, né? É. Isso é sensacional e nos remete um pouco da veia brasileira, por exemplo, do etanol, né? Exato. Caramba, a gente tem um combustível que é renovável, que é verde, que polui muito pouco, né? E que a gente tem muito aqui, e que a gente né? tem em abundância. E, caramba, você vê que essa veia nossa, desde o final da década de 70, que foi quando começaram, né, o projeto lá atrás, sem saber direito o que era crédito de carbono, né? E a gente já estava aí no caminho certo, E já né? estávamos no caminho certo. Muito legal isso aí. Flaviane, como é que você enxerga para frente? Agora vamos olhar o futuro. Olha, eu acho, aliás, eu tenho certeza, né, que é um bom negócio, né, que a gente tem que vencer as burocracias, vencer as dificuldades e para investimento. Isso aí lá na frente é uma coisa que a gente vai ouvir falar muito disso, é o crédito de carbono. Todo mundo vai daqui uns dias precisar comprar, precisar compensar. Então, aí tem um dinheirinho sobrando, vamos comprar crédito de carbono, porque a valorização vai ser certeira. Porque tem muita empresa que precisa compensar. Aliás, a maioria delas, né? Os processos ainda são processos poluentes, né? E elas vão precisar ter muito mais fontes de crédito de carbono. Então, quanto mais produzir, eu acho que o tanto que produzir ainda vai ser pouco, né? Vai ser pouco, vai ser pouco. Nossa, vai chegar um momento em que você vai pagar caro e você vai ser obrigado, né? Então, se você tem essa reserva agora, isso já vai te ajudar lá no futuro. Entendi. E é o que você falou, o negócio vai caminhar de tal forma que até a pessoa física vai também ter que entrar no jogo, né? Futuramente não tem jeito, né? Futuramente cada um vai ser responsável pela sua emissão de crédito de carbono. Caramba, aquele churrasquinho, a churrasqueira a carvão ali, eu vou fazer o churrasco a carvão, peraí que eu vou comprar o crédito de carbono ali também. Já pensou? Imagina, né? Vamos pensar que não, né? Que a gente vai tomar uma providência antes. Vamos fazer um carvão que não polui, né? Que não polui, um carvão verde, não tem. mas assim, brincadeiras à parte, claro. Mas o conceito é esse. Quer dizer, se é uma atitude que eu estou poluindo, eu vou ter que compensar de alguma forma. Exato. Né? E assim, o que a gente, né, como está começando agora aqui no Brasil, né, hoje eu não tenho assim aquele cliente aqui brasileiro, aquele tanto de empresa brasileira, a gente ainda não tem isso. Mas a gente vai ter muito em breve. Né? E a gente tem cliente para tudo isso. Igual eu falei, a gente está com um grupo de árabes que estão procurando cooperativas o quanto mais. Né? E assim, e tem como a pessoa, ela ganha comissão na venda do crédito, né? O integrador, ela ganha comissão fazendo o serviço, ela ganha comissão no projeto. Então, assim, é uma forma a mais de aumentar ali a rentabilidade da empresa também. Legal. Ô Flaviane, a gente falou um pouco sobre leis, né? A lei agora do Brasil. A gente sabe que em alguns casos as leis brasileiras elas vão na contramão das leis internacionais por motivos diversos. Nesse caso em específico, a lei brasileira ela está meio que coerente com as leis que se existem em outros países? Tá. A intenção é essa, exatamente isso, é identificar, mapear, né, os maiores poluidores, as empresas que poluem mais e fazer com que elas tenham que pagar por aquilo. Né? Então, ela vai ter que fazer a compensação dela. Isso vai começar agora. Então, assim, a gente ainda não sabe quanto que essa empresa vai ter que pagar, qual que vai ser o valor daquele crédito que ela vai ter que pagar, que ela vai ter que compensar para o governo brasileiro. Então, isso aqui ainda está muito no começo, mas já é, assim, um passo muito grande, né? Porque a gente vem aí de
de históricos de crédito de carbono que todo mundo que você vai chegar e falar assim, mas isso existe, né? Mas é real. Você vê muito isso. Por quê? Porque antigamente teve essa corrida, né, e desacelerou. Né? A gente não tinha uma lei que regulamentasse, como no solar também. Sim, sim. Né? Então, as coisas elas vão acontecendo para melhorar para a gente. E com a COP30 aí, eu acho que é o momento certo para a gente entrar nesse mercado. Legal. Dos países do mundo, quem mais compra créditos de carbono? Você sabe? Você tem essa estatística? Olha, os Estados Unidos, eles compram muito, porque muitas empresas, né, poluidoras, elas ficam lá, né? Então, Google, Mercado Livre, Amazon. Então, é um país ainda que compra muito. A Europa compra muito também, os Emirados Árabes. A Índia vai passar a ter que comprar muito mais, porque é um dos países que mais polui no mundo. Então, assim, vai chegar um momento que todo mundo vai precisar realmente fazer as compensações. Entendi. E aí entra o Brasil oferecendo, lindo, né? Lindo, maravilhoso. Com essa natureza maravilhosa, com essa diversidade que a gente tem, né? Florestas densas, né, a parte ali da Amazônia, do Pará, né, parte do Rio de Janeiro ali também, que a gente já está fazendo um levantamento naquelas áreas que são mais das montanhas, ali que tem muita mata densa, mata fechada. Então, assim, o nosso mercado aqui, ele é... Não, e o mais louco de tudo é que é o seguinte, a empresa pode estar poluindo lá na Índia e compra um crédito de carbono aqui no Brasil e está tudo certo. Exato. Exato. Porque o conceito é global, do planeta, né? Exatamente. E aí é que entra a gente ter o nosso crédito, o nosso certificado internacional. Porque aí eu consigo vender mais facilmente. Né? Quando a gente tem um lastro ali, a gente consegue realmente... E tem gente investindo, não só a gente que quer compensar. Grupos de investidores investindo nisso, comprando os créditos. E até patrocinando e incentivando projetos. Por quê? Porque tem poucos projetos, né? Aí, então, eles estão aqui no Brasil incentivando isso, porque já sabe que a gente já tem a lei agora. Então, é uma hora muito boa para todo mundo se munir de informações, fazer parcerias, né? A gente está aí aberto para fazer parcerias com todo mundo, para a gente conseguir oferir lucros e ficar lá, ó, no primeiro lugar. É isso aí. Flaviane, muito legal esse bate-papo. Para a gente encerrar, eu queria que você desse a dica de ouro para os nossos colegas integradores, seus colegas também, né? O que seria essa dica que você falaria para todos eles aqui? Eu acho que a gente tem que realmente aproveitar essa oportunidade, especializar ou buscar empresas que já estão especializando e não deixar de dar essa oportunidade, de levar essa oportunidade para o cliente. Principalmente aqui no Centro-Oeste, né? Que a gente tem, assim, um agro gigantesco, muitas fazendas, muitas áreas, né? Não deixar esse cliente passar desapercebido. E quando ele falar assim, será que isso funciona? E você pode falar que funciona, que agora a gente tem uma lei que ampara a gente. Que legal. É isso aí, integrador. Olha que dica valiosa, hein? Vocês sempre perguntaram como melhorar a sua venda, como agregar valor na venda. Aqui já está mais uma dica. Aprenda sobre crédito de carbono, porque isso já é presente, já não é mais futuro, não, já é presente e no futuro vai ser indispensável. Exato. Flaviane, muito obrigado, foi um bate-papo muito esclarecedor, abriu a mente aqui. Fica o convite aqui para você seguir a Educando Solar, né? Novas parcerias, nós estamos dispostos, tá? Muito obrigado. Eu que agradeço. E foi um prazer aqui tê-la conosco. O prazer foi meu. Eu quero parabenizar vocês de novo. Né? Como eu falei, a educação é a única coisa que pode transformar vidas e transformar o país. Quando eu vejo empresas e pessoas que têm essa veia indo para o caminho da educação, o que eu puder fazer, o que eu puder dividir do meu conhecimento, eu vou fazer com certeza. Legal, muito obrigado. Eu que agradeço. E é isso aí, pessoal. A gente encerra aqui mais um podcast da Educando Solar. Esse podcast fica aqui gravado no YouTube. Siga, compartilha, manda para aquele seu amigo que às vezes está relutante sobre esse assunto. Vamos compartilhar, porque conhecimento é poder, tá? Fica a dica. No Instagram também, pode seguir, pode compartilhar. E é isso aí. Até a próxima. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau.